Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história. Estamos passando para a 4ª temporada do nosso programa. E você tem nos ajudado a fazer toda a diferença na nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Nesse trimestre nós teremos uma lição extremamente especial. E eu não quero que você fique de fora disso. A missão de Deus e a minha missão. Se você não tem esta lição, por favor, vai lá no seu celular, no Apple Store ou no Play Store, abaixe lá, Lição da Escola Sabatina. E você terá a lição de uma forma gratuita pelos próximos trimestres. Ou se você olhar para mim e falar assim, pastor, eu quero receber ela de uma forma física. Nos mande uma mensagem, nos dê um alôzinho, que nós vamos dar uma forma de enviar essa lição para você. Mas não fique sem este conteúdo, tá bom? E se você está vendo aqui, tá vendo que tem um QR Code bem aqui do ladinho nosso aqui? Então, esse QR Code é o quiz da lição, para você testar o seu conhecimento, para você poder avaliar o seu estudo, tá bom? São 3 perguntinhas que você coloca a câmera ali, você responde, se identifica do campo, o lugar de onde você está estudando a lição, para você testar o seu conhecimento e no final nós vamos ter uma grande surpresa para você, tá bom? E neste trimestre nós vamos ter aqui pessoas maravilhosas para poder nos ajudar a explanar essa lição. E eu não posso estar aqui sozinho. Temos aqui nossos amigos. Temos o pastor Álvaro Piacenso. Ele é pastor do distrito do Jardim Maringá, da Associação Paulista Leste. Pastor Álvaro, muito obrigado por estar aqui conosco. Seja bem-vindo à Escola Sabatina Viva. Obrigado. É um prazer poder estar aqui com vocês, participando desse momento especial, que é o estudo da lição da Escola Sabatina. Amém. Temos aqui também o pastor Márcio Nogueira, aí, da Paz. Que a paz seja convosco. Que a paz esteja convosco, meu querido. Pastor Márcio é lá do distrito de Caieiras, esse lugar maravilhoso. Tive a oportunidade de estar ali algumas vezes. Deus seja louvado pela tua vida. Pode mandar um abraço para a família, para os amigos aí. Opa, vamos lá então. Pastorzão, obrigado primeiro aí pelo convite. Estar aqui com vocês. Quero mandar um abraço para todos os minhas ovelhinhas lá do distrito de Caieiras. E um distrito muito amado. Muito bom estar lá com eles. E também eu quero mandar um abração aqui para a esposa e para Eva. Eva é a minha filhinha que está chegando aí em novembro, em nome de Jesus. Então eu quero mandar um abraço aí para Priscila, para Eva, para a sogra também, Opa. que tá lá em casa. E um abraço para todos e obrigado pelo convite. Vamos lá aprender um pouquinho mais da vontade de Deus pra gente, né? E para você ver como que é a nossa Escola Sabatina, até abraço para a sogra a gente manda. É, rapaz. Então, Aqui por tem favor, que manda também um abraço para minha sogra, Dona Leonai. Eu amo ela. Mora 3.000 quilômetros de São Paulo. Eita, benção. Mas é uma pessoa Por isso que dá maravilhosa. certo, né? É isso daí. Mas é uma pessoa maravilhosa que cuida muito bem da nossa família, cuida bem da minha esposa quando ela vem para cá, cuida do netinho. Mas aqui nós estamos envoltos para poder falar de uma missão. Pastor Álvaro, o senhor pode orar por nós nesse momento aqui? Sim. E logo Sem após a dúvida. oração nós falaremos um pouquinho da lição e um pouquinho também sobre o contexto de Deus para a nossa missão. Vamos orar. Querido Pai, chegou um momento muito especial, onde nós estaremos estudando, recapitulando esse tema tão importante que é a missão e o nosso propósito aqui nessa terra. Que o Senhor possa nos inspirar, nos iluminar com o seu poder e que o seu Santo Espírito fale ao nosso coração e possamos colocar em prática os conceitos que nós iremos tratar nesse momento. Oramos por Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos. Só para você achar que eu não esqueci, por favor, se você ainda não foi lá no YouTube e se inscreveu no nosso canal, por favor, filho de Deus, vai lá. Clica no sininho que apareceu aqui, @paulistaleste, lá no YouTube. Se você olhar para mim e falar assim, pastor, eu não quero me inscrever no YouTube, eu quero me inscrever no Instagram. Vai lá no Instagram então e comece a nos seguir, mips.apl, e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo da lição da nossa querida amada Escola Sabatina. Você vai ver os reels, você vai ver as notificações que nós temos da nossa lição. Muito bem, missão de Deus de Deus nos alcança, parte 1.
a lição. Na minha época era verso áureo, né? Mas não ri não, mas você também pegou essa época, danado. Pegou um pedacinho ali, né, Gênesis capítulo 3, verso 9 diz: E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou: aonde você está? Essa é uma das perguntas mais emblemáticas ali, porque Deus sabia onde ele estava? Com certeza. Com certeza. Mas ele queria ouvir do homem o que havia acontecido. Deus muitas vezes ele permite que colhamos algumas coisas na vida, mas ele quer também ouvir de nós o que foi prioridade para nós. Aqui nós temos uma origem, nós temos uma missão, e Deus deu uma missão para o homem e para a mulher desde o Éden. Como que nós podemos trabalhar esse contexto de missão, o que a lição vem nos trazendo aqui, para os nossos irmãos, lá na nossa igreja? Porque tem gente que pensa assim, não, mas a missão é o pastor que tem que pregar, é o obreiro. Será que a missão só fica em cima do pastor, em cima só do obreiro? Ou a missão é dada a todo crente, a toda pessoa que crê em Jesus? Como que nós podemos levar essa missão para as pessoas? Olha, é interessante nós notarmos que a missão ela nasceu no coração de Deus. Aí está o propósito, realmente, a origem da missão. E quando Deus realmente ele fez essa pergunta, na verdade ele estava ali definindo qual é a razão da presença dele, que é resgatar, que é estar bem próximo ali do ser humano. E a lição deixou bem claro isso daí. E para nós entendermos a missão, eu acho que nós temos que entender quem é Deus. Deus ele sempre esteve do lado do ser humano. Deus ele sempre quis estar do lado do ser humano. E nós sabemos que o pecado, infelizmente, nos separou de Deus. E qual que é a razão da missão que nasceu no coração de Deus? É nos resgatar para bem perto de Deus. Então, eu acho interessante que, além de nós compreendermos esse propósito, é importante nós estudarmos acerca de Deus, não é verdade, pastor Márcio? Exatamente. Quando eu comecei a estudar a lição aqui para entender mais, né, sobre o assunto, o que eu já entendi e já percebi de cara? A missão realmente é de Deus. E eu e você que está ouvindo aí, nós somos convidados a fazer parte do propósito de Deus. Então Deus tem uma missão e através de nós ele vem e cumpre o seu propósito. E eu fui, já quando eu vi a palavra missão, eu falei assim, deixa eu ver o que o Google diz sobre missão, né? E aí eu fui lá procurar e lá diz assim, né? Missão é um dos significados. É uma função específica que se confere a alguém para fazer algo, é um compromisso, um dever, uma obrigação e tem que ser executado. Então, Deus tinha uma missão. E a gente entende desde o começo, como o senhor falou, né? A missão ela tem origem e propósito somente em Deus. E o que mais me impressionou nessa lição, trazendo assim já um resumão geral, é que eu hoje fui chamado ou escolhido para poder revelar a Deus e também ser canal de bênção e realizar os propósitos dele, aqui da missão dele, aqui nessa terra. Achei bem interessante essa questão aí. E é por isso que nós entramos no contexto da lição de domingo, que fala que Deus, ele nos alcança para essa missão, né? Deus ele não vai colocar um propósito no coração humano sem uma missão, sem um propósito, na verdade. Ele não vai colocar um desejo na sua vida que não tenha um fundamento. Mas isso começa com ele e ele transmite a nós. Como que Deus ele nos alcança para essa missão? A Missio Dei, que é conhecida no latim, é a missão de Deus para ser a missão do homem. Como que nós podemos trabalhar esse contexto que Deus, como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus ele nos deu um mundo perfeito para podermos viver, para cuidar dele, mas Deus também ele fez com que o ser humano tivesse uma missão diante de tudo isso. Como que ele nos alcança para tudo isso, pastor Aldo? Olha, vendo aqui o alcance de Deus, a gente percebe ali através de Adão e Eva. Deus ele criou o ser humano livre, certo? O ser humano podia estar obedecendo a Deus ou não. Mas Deus ele teve uma missão. A missão nasceu dele, mas ele nos deu exemplo. O que ele fez? A lição aqui nos fala que Deus instruiu Adão e Eva sobre as consequências mortais, por exemplo, da desobediência.
Então essa era a missão de Deus. Mesmo dando o livre-arbítrio, Deus ele foi prontamente explicando para o ser humano, olha, se vocês estiverem do meu lado, se vocês fizerem isso, vocês vão ter isso como consequência, mas a decisão final de quem era? Era do ser humano. Então a gente percebe que o interesse de Deus nessa missão, pastor Márcio, era alcançar o homem e estar próximo do homem, mas deixando o homem livre para decidir ou não estar ao lado de Deus. Deus ele criou o ser humano realmente com o livre-arbítrio, né? Para escolher o que ele quisesse. Mas o importante também aqui, né, sábado e domingo, aqui esse link, é que Deus ele sempre vai atrás do pecador. Então, Deus sabia onde Adão e Eva estavam depois que eles escolheram errar? Sim, sabia. Mas mesmo sabendo do erro, e aí é onde eu acho legal, aqui eu vou voltar um pouquinho aqui, viu, pastor Léo? Tranquilo. Aqui na primeira página, né, página 7 aqui, se você olhar o desenho, está escrito justiça, graça, amor e eterno. Então, Deus ele fez aquilo que era justo, porque ele tinha já explicado para o ser humano o que aconteceria se eles viessem a pecar. Então, Deus estendeu a eles a graça, junto com o amor, e ele garantiu para o ser humano, né? Eu falei, olha, mesmo que vocês erraram, eu vou estar aí com vocês. Porque uma das maiores missões de Deus que eu entendi aqui dessa lição é que ele quer se relacionar com o seu povo de novo. Na verdade, ele não quer perder o contato, né, com o seu povo. Então, através desse relacionamento, ele quer estar sempre perto da gente. Então, eu vejo que essa é uma questão importante também. Como que Deus nos alcança? Ele sempre vem atrás de nós. Não importa o quanto a gente erre, e embora a gente saiba disso, a gente conheça isso, quando a gente erra, muitas vezes a gente tem vergonha e se esconde de Deus, como fez Adão e Eva. Mas ele vem sempre atrás de nós, ele vem atrás do pecador, né? Então, Lucas 5,32 diz que ele veio realmente para buscar não perfeitos, não pessoas justas, mas sim pecadores ao arrependimento. E o interessante desse alcance de Deus, que mesmo com a entrada do pecado, o pecado não pegou Deus de surpresa. Exatamente. E a gente percebe aqui, ao estudarmos essa lição, antes do pecado, Deus ele estabeleceu um plano realmente diferente para com o ser humano. Mas mesmo após o pecado, Deus ele tinha bem definido ali no seu coração como que ele iria alcançar o ser humano. Tanto que a lição fala, a missão de salvação que tinha sido concebida antes da fundação do mundo. Olha que coisa interessante, né? Como que Deus ele é planejado. Deus ele nunca perdeu esse interesse de alcançar o ser humano, de estar próximo do ser humano, mesmo com a entrada do pecado. Eu fico imaginando assim, né? Desculpa aí, pastor Léo. Fico imaginando a reunião no dia em que eles decidiram criar tudo e eles já conhecendo o fim desde o princípio, entendendo assim, olha, nós vamos criar, mas Lúcifer vai fazer isso, Adão, Eva vão fazer isso, aquilo, mas mesmo sabendo de tudo, eu vou escolher, já vamos traçar aqui, eu vou para com eles, para morrer no lugar deles. Então, imagina só, né? Que coisa linda. E mesmo nessas duas circunstâncias, antes do pecado e depois do pecado, estava bem definido a missão de Deus. Exatamente. Qual que era a missão de Deus? Estar bem próximo do ser humano. A única esperança era reconciliar, né? Você vê Deus tendo o propósito de criar o mundo, sabendo o que poderia acontecer, mas mesmo assim, ele poderia pensar, não, se eu sei que vai cair, para que eu vou criar? Nós, seres humanos, nós temos essa concepção. Não, se eu sei que vai dar errado, eu não vou fazer. Mas Deus deu a liberdade para o ser humano. Falou assim, olha, você tem a liberdade de querer fazer o que é errado e fazer o que é certo. Mas independentemente do que você vá fazer, eu estou aqui com você. Às vezes nós olhamos aí pais, filhos, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, outro, mas se der errado, você está sozinho. Deus não. Se você fizer errado... Deus foi mais ou menos assim. Eu fico olhando... É incabível, às vezes, a compreensão humana, né? É como se entrasse um ladrão na sua casa, roubasse você, cometesse o crime e desse o flagrante delito, levasse para a cadeia e, de repente, ele recebesse uma sentença. Olha, você vai ficar preso por 30 anos. Você olhar para o juiz e dizer, não, senhor, liberta ele porque eu que fui assaltado, eu vou ficar no lugar dele na prisão. É difícil de entender isso, né?
ou recebe a pena de morte. Não, não, não. Libera ele. Eu fui ofendido, eu fui machucado, mas só que eu vou morrer no lugar dele. Pode deixar. Aí entra também aquela questão, né? Aquela simples questão do amor de Deus, que na verdade não é simples, né? A gente compreende. Mas não é o que eu faço de bom que vai fazer Deus me amar mais. E não é o que eu faço de mal também que vai fazer ele me amar menos. Ele me ama incondicionalmente, né? Então, quando Adão e Eva lá cometeram, escolheram errar, ele não deixou de amar menos. Mas o amor de Deus não nos isenta das consequências do pecado, né? Então, nós próprios, a gente faz as nossas próprias escolhas. Então, as consequências sempre virão. Não quer dizer que Deus ame mais ou menos, mas as consequências elas vão estar sempre ali, né? Por isso que o plano da redenção é a única esperança de reconciliação, certo, que Deus tem. E, na verdade, é uma missão, né? Veja bem, ele define essa missão e ele executa essa missão com o único propósito no coração, nos alcançar, apesar das escolhas erradas que o ser humano faz. Então, por isso que a missão ela está relacionada ao amor de Deus, ao cuidado que Deus tem por nós. Pode falar, pastor? E o interessante é que é a linha do tempo, né, pastor Álvaro? Antes da criação, eles planejaram a missão. Houve a criação, houve a queda, o erro de Adão e Eva, eles continuaram a missão. Deus continuou a missão de permanecer próximo do homem, próximo do pecador. E aí depois, já puxando para a segunda aqui, né? No Antigo Testamento, Deus ele também continuou a agir de acordo com a sua natureza missionária, a fim de cumprir os seus propósitos. Então você pega uma linha do tempo e você vai ver aqui durante a lição toda que Deus ele está sempre cumprindo o propósito dele através dos seus filhos, aqueles que ele chamou. E é onde nós entramos na parte segunda, como o pastor Márcio falou, que Deus anseia estar conosco. Sim. Você vê Deus fazendo chamado para Abraão, você vê Deus fazendo chamado para José, faz um chamado para Moisés e sempre dizendo, eu estarei com você. Não é igual o filme Missão Impossível. Se você aceitar essa missão, isso irá se destruir em 5 segundos. Não, Deus ele olha para você, você tem uma missão. E não é uma missão dada para você fazer sozinho, sim, você tem que fazer um plano mirabolante. Não, ele vai com você até o fim. Ele chamou Abraão para sair da terra da sua parentela, chamou José, foi parar no cárcere e teve uma missão para ele lá dentro do cárcere, para poder salvar toda uma nação da fome. Você vê Moisés, teve que sair da sua terra, ir para a terra de Mídian, passar 80 anos no deserto, voltar para libertar o povo dele. E você entra no contexto que Deus sempre dizendo, eu vou estar com você. Deus, o maior anseio dele é estar conosco. Sim. E como que nós podemos deixar bem claro isso para os nossos irmãos, para os nossos professores que estão aí nos assistindo, que Deus ele não desiste de nós. E apesar de não desistir, e ainda ele tem uma missão para cada um de nós. E quer ver que coisa interessante? Diante de todos esses exemplos que a lição nos apresenta e o pastor aqui, Leonardo, nos apresentou, a gente percebe que todos eles eram representantes de Deus. Sim. Tá? Então Deus, para executar a sua missão, ele precisa dos seus representantes, certo? Então Deus ele iria estar conosco através do quê? Dos seus representantes. Moisés, por exemplo, que estava libertando aquele povo. Mas essa missão de libertação nasceu primeiro onde? No coração de Deus. Agora, Moisés estava executando e Moisés estava canalizando as bênçãos de Deus na sua vida para aquele povo. Olha que privilégio. Além de nós executarmos a missão, nós somos representantes das bênçãos de Deus. Exatamente. Então, Deus, ele está conosco e através da presença de Deus, nós estaremos abençoando quem? As pessoas, ao cumprirmos essa missão. Porque Abraão, ele só seria realmente um cumpridor dessa missão se ele saísse da sua casa. Ele não foi obrigado a fazer isso. Sim. Ele aceitou. Ele escolheu. Ele escolheu. Moisés também, ele escolheu. Tá bom? A construção aqui, por exemplo, aqui do santuário, era para representar o que? A presença de Deus.
Então Deus, ele executa essa missão através de nós e através de nós, certo? Nós iremos representar as bênçãos de Deus para essa humanidade. E o que eu acho bonito assim, sabe, pastores e ouvintes aí, como Deus ele usa seres caídos, pecadores, para inserir aquilo que ele tem de missão, o propósito dele em nós. E eu acho lindo isso porque ele tem a missão e ele é Deus, ele pode vir e fazer as coisas. Mas alguém aí já deve ter ouvido falar assim, Deus não precisa de nós para fazer a missão. Realmente, não. Ele não precisa porque ele é Deus. Mas ele quer usar. Ele quer te usar. Ele quer usar a cada um de vocês para poder fazer essa missão, não é? Então eu acho muito bonito isso, o privilégio de fazer parte da missão do Onipotente. Por que ele quer nos usar? Porque ele quer mostrar que realmente esse é o caminho. Que se ele conseguiu salvar Abraão, se ele conseguiu salvar Moisés, salvar José, ele pode salvar outras pessoas também. E quando eu aceito, né, pastor, ser usado, eu estou em pleno relacionamento com Deus. Exatamente. Todo momento com ele. Por isso que eu digo sempre assim para as pessoas, né? Quando você não está na missão, você morre na fé. Então, se você quer permanecer vivo na fé, esteja envolvido na missão. Porque quando eu estou na missão, estou em relacionamento diário com Deus. Eu estou perto de Deus. Estou fazendo a vontade dele, cumprindo o propósito dele, né, na minha vida. Eu acho interessante essa parte. Deus, ele precisa de nós. Existe uma diferença entre ele precisar e necessitar. Deus não tem necessidade de nós. Nós temos necessidade de Deus. Nós precisamos dele. E nós precisamos dele, ele precisa de nós nessa missão no contexto funcional. Sim. Não que a salvação esteja ali condicionada ao meu trabalho. Ela acontece na vida das pessoas independentemente de eu trabalhar. E aqui é onde entra o contexto da lição que eu acho muito interessante. Eu tenho duas notícias para dar para você que está aí em casa. Primeira é que Jesus ele vai voltar. E eu louvo a Deus por isso. Amém. A segunda é que ele vai voltar independentemente se eu fizer meu trabalho ou não. E se eu estiver preparado ou não. A data, o dia e a hora está marcado. Mas isso vai acontecer independentemente se eu fizer a minha missão ou não. Se eu não fizer, Deus vai levantar outras pessoas para alcançar aqueles que deveriam. Então é onde que nós entramos no contexto da lição de terça, que Deus se tornou um conosco através de Jesus. E eu acho maravilhosa essa parte. Essa aqui João, a carta paulina, Joanina, quer dizer, Deus ele avança no contexto, o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O Deus da missão, ele continua a cumprir seu propósito através de Cristo. E quando ele fala, eu estarei com vocês, ele tinha um contato pessoal com a humanidade, ele falava, o ser humano podia ver Deus através de Adão e Eva, depois perderam o espaço de poder ver Deus, agora ouvia a sua voz, depois começa com um sistema de revelação, Deus aparecia através de visões, através de sonhos, mas agora Deus olha para esse povo e fala assim, não, agora eu vou estar pessoalmente com vocês. Meu filho está indo aí. E quando eu falei para vocês que eu vou estar, e mesmo quando o meu filho voltar para cá, eu estou enviando um Consolador. E esse Consolador vai estar com vocês até a consumação do século. Quer ver que coisa interessante? Estudando a lição aqui de terça-feira e também as demais, eu percebi que desde lá após a entrada do pecado, o grande desejo do ser humano era ver Deus, tá? Mas sempre barrava na questão do pecado, mas Deus sempre, de alguma maneira, revelava-se para as pessoas. Tanto é que Moisés aqui na lição fala que, olha, Deus falando para ele, eu estarei com vocês. Agora, a lição de terça-feira fala que o auge, depois de 4.000 anos desse desejo de ver a Deus, Deus enviou quem? O seu filho. O seu filho.
Tanto é que o próprio livro de Mateus fala ali que a vinda de Cristo foi para suprir esse desejo. Emanuel, Deus conosco. Isso não é missão? Então, demais. veja bem, qual que é o propósito da missão? O propósito da missão é a pessoa saber que Deus, ele cumpre o que ele prometeu. Ele prometeu, porque ele prometeu ali para Moisés, eu estarei com vocês. Mas qual que é a razão maior dessa missão? É trazer Jesus aqui. Aí o Emanuel, Deus conosco. Então Deus, ele atendeu esse anseio. E quando nós estamos executando a missão de Deus, nós estamos realmente atendendo um desejo do ser humano. Mesmo que o ser humano esteja em pecado, mesmo que o ser humano esteja distante, lá no fundo existe esse desejo de estar com Deus. Então, a missão que Jesus executou foi para atender esse desejo, de não apenas nos salvar, certo, através da sua morte na cruz, mas atender essa promessa de Deus, de estar presente com o ser humano. Sim. Por isso que a lição fala, o Deus que se tornou um conosco, um conosco. Olha que coisa linda, né? E essa, pastor Márcio, é uma necessidade até nos dias atuais, tá bom? De ver Deus, de contemplar a Deus. E através da missão a gente percebe que isso é possível. Exatamente. Isso é possível. O senhor fez até lembrar de uma música, né? Emanuel, Deus conosco. Ele sempre vai estar com a gente. E voltando de novo a falar em linha do tempo, olha só que coisa, né? Antes da criação, eles criaram uma missão. O homem caiu, Deus foi atrás. Aqui na lição de terça-feira diz, né? Já na primeira linha aqui. O Antigo Testamento mostra como o Criador começou a implementar um plano por meio de um povo que deveria representar sua natureza e seu propósito para o mundo. Agora, olha só a responsabilidade que a gente tem na mão. Seres caídos tendo que representar agora a natureza do Deus vivo, do Deus do universo. Então, como representar bem a Cristo? Eu preguei na semana passada em uma das minhas igrejas e eu falei sobre a nossa missão, né? Nossa missão como sal da terra e luz do mundo. E é impossível, sabe, pastor Álvaro, né, pastor Léo e você que está aí também nos ouvindo, é impossível você estar próximo de Deus, você estar cheio do Espírito e não transbordar isso, não fluir isso na vida das pessoas. Por mais que eu e você sejamos pecadores, quando Deus é conosco, quando Ele está conosco, a gente consegue representá-lo bem. Então, Deus, ele sempre foi, lá no deserto, ele pediu para Moisés construir um tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio do povo. Sim. Então, ele sempre quis estar no meio do povo. Nós temos uma tendência assim, né? Somos especialistas em fugir de Deus, em correr dele. Mas ele sempre vai correr atrás de nós, vai nos buscar. Até o último momento, até o momento da vinda dele. Mas o que eu acho mais interessante também dessa lição de terça-feira é a responsabilidade que cabe a nós de representar a natureza de Deus e o propósito dele para o mundo todo. Então, ele escolheu não porque um povo é melhor ou pior do que o outro, mas ele escolheu um povo específico para representá-lo bem e espalhar realmente quem ele é. Então ele vem se revelando às pessoas através de um povo, e um povo específico. Isso é lindo demais, né? E naturalmente depois com o próprio Cristo. E é onde nós entramos na parte de quarta-feira, que o nosso tempo tá correndo aqui, tempo gente. corre, né? Demais. O Deus que continua a estar conosco, em Cristo, a natureza missionária de Deus foi conhecida de uma forma completa. Jesus, ele revelou a missão de Deus dizendo lá em Lucas 19:10, e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Às vezes nós queremos limitar a atuação do Espírito Santo ou limitar a missão de Deus. Achando assim, não, aquele povo ali não tem como tocar, não tem como evangelizar. Mas Deus ele colocou Jesus para buscar aquilo que não é que estava salvo. É para buscar aquilo que estava perdido, corrompido pelo pecado. E através desse processo da vinda de Cristo, ele dá a missão da igreja, né? E em Mateus 28 fala sobre a grande comissão.
Ide, portanto, pregai o evangelho, Fazer discípulos. fazei discípulos a toda a tribo, língua e nação. Essa palavra ide, ela está no imperativo. O imperativo é condicionado a uma ação. Então, ela só vai acontecer se eu me levantar e realizar. Ela não vai acontecer naturalmente sozinha. Depende da condição e da vontade humana. E isso eu acho interessante porque assim, Deus, ele continua através de Cristo e Cristo vem e revela a missão de Deus nessa terra e Cristo agora ele direciona a humanidade para dar continuidade nessa missão. Pregar o evangelho, levar a mensagem de Jesus a toda a tribo, língua e nação desse mundo. E como que nós podemos continuar com essa missão, pastor? Além de pregar pela TV Novo Tempo, pelo podcast, ou é somente as mídias sociais que já vão alcançar tudo isso, ou eu tenho que fazer o meu papel com o meu vizinho, com o meu parente, com as pessoas mais próximas de mim? Com certeza, porque aí está o grande erro, que a gente pensa que a missão, ela se cumpriu só em Jesus. Tanto é que a lição fala o seguinte, ó, a morte de Cristo foi parte do processo de reconciliação, mas não o fim dele. Não o fim, é o processo. Então, Jesus também foi parte da missão, foi né? parte da missão. Ele também cumpriu o seu papel. E qual é o nosso papel agora? É como diz o pastor Leonardo, nós temos que ir pregar esse evangelho ao nosso vizinho, aos nossos familiares, aos nossos amigos, enfim, até o confim da terra. Exatamente. E o que Jesus falou? Eu estarei contigo. Deus vai estar conosco no cumprimento dessa missão, tá bom? Então a missão ela não para ali na cruz, ela não é o fim. Agora nós temos que falar o que Jesus fez, o que Jesus está fazendo e o que ele fará. E hoje, né, pastor Álvaro, se eu e você estamos falando desse Cristo, é porque essa mensagem chegou a nós. Exatamente. Então, se chegou a mim, não tem como não ter chegado a mim através de alguém. Pode ter sido, sim, um panfleto, um livro, alguma coisa. Mas chegou para você. Alguém te levou. Então, eu entendo essa questão, né? Eu acho muito lindo o que diz aqui no primeiro parágrafo da lição de quarta-feira, que diz: a vida e o ministério de Jesus foram a revelação máxima de Deus. Então, olha que lindo isso aqui. O ministério de Cristo nessa terra, quando ele veio, se fez um semelhante a nós, foi a revelação máxima de Deus. E depois ele passou isso aos seus discípulos. Vocês vão pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu lembro que, quando eu estudei no NASP, eu entrei no NASP no ano de 2017 para fazer teologia, né? Estou no meu 3º ano de ministério agora. E lá tinha um projeto chamado Atos 29. Nós sabemos que Atos ele tem 28 capítulos. Mas qual que é a ideia do Atos 29? É realmente nós sermos a extensão dos atos de Deus, dos propósitos de Deus. Então, ele nos chamou realmente. A gente sempre vai dar volta e cair dentro de uma mesma coisa. Eu e você fomos chamados para representar a natureza de Cristo nessa terra. Ser luz no mundo, sal da terra, na vida das pessoas. Então, eu acho isso muito, muito privilégio, né? E veja bem, nós não estamos sozinhos, pastor Márcio e pastor Léo, nesse processo. Além do poder do Espírito Santo, nós temos o quê? A presença de Jesus. Exato. Como ele esteve com Moisés, como ele esteve com Abraão, ele estará conosco também. Então, vamos abraçar esse privilégio dessa missão que Ellen White fala que os anjos gostariam de fazer, mas Deus incumbiu a cada um de nós para levarmos esse evangelho que um dia alcançou o nosso coração. Sabe, pastor Álvaro, uma vez eu ouvi assim, ó, pastor Léo, para Jesus foi fácil, porque Jesus é Deus, né? E tal. Mas eu costumo pensar assim, se tem alguém que sabe o que é sofrer, se tem alguém que sabe o que é tristeza, se tem alguém que sabe o que é depressão, se tem alguém que sabe o que é ansiedade, se tem alguém que sabe como é difícil levar uma mensagem para um povo que não quer ouvir, esse alguém é Jesus. Então, na verdade, para ele não foi fácil, como eu já ouvi muitos falarem, né? Então, a missão, ele veio, pensa bem isso, ele deixou toda a sua glória, tudo de bom que ele tinha, e veio aqui, né?
Jesus foi a revelação máxima de Deus. Então Deus deixou toda a sua glória e através de Jesus se mostrou a nós. É como a gente chegar hoje e falar assim, ó, deixa tudo que você tem, o maior conforto que você tem agora e vai seguir a missão, continuar a missão. Será que é fácil? Não é. Então eu vejo que, como muitos dizem, né, para Jesus foi fácil. Não foi fácil. Foi muito difícil. E ele nos deixou esse grande exemplo. Eu sei que vocês estão passando hoje. Eu sei que vocês estão vivendo hoje. Eu sei como é difícil levar essa missão. Eu sei como que você já pensou em desistir. Eu sei. Mas não desista dessa missão. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E qual foi o conselho dele? Como eu venci o mundo, vocês podem vencer também. Porque eu venci, agora vocês Exatamente. podem. E a missão dele foi nesse mundo. Exatamente. Aí nós entramos no contexto que a lição ela deixa bem clara, né? Jesus, através as palavras de Ellen White no livro, na meditação Olhar para o Alto, ela diz o seguinte: sobre o contexto de tudo que vocês estão falando, do pesar humano, você conhece, Jesus conhece depressão, Jesus conhece abandono, Jesus conhece escárnio, conhece desprezo, Jesus foi traído. Acho que todas as mazelas mais profundas que um ser humano pôde viver, Jesus viveu. Ellen White, ela diz: filhinhos, conheço vossas dores, suportei vossas tentações, conheço os vossos pesares, aqueles pesares demasiados mais profundos que deveriam ser desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. E sabe que, ó que bonito também, né? Deus, ele não nos deixou uma missão a qual ele não conhecia. Sim. Ele não falou assim, ó, vai lá e faz. Mas não, ele fez primeiro, mostrou como era e falou, agora vocês vão lá e sigam. Ou seja, ele não deu uma missão a qual ele não participou. Ele deu exemplo. Ele deu. E por isso que ele continua o texto que Ellen White diz, fala assim: portanto, filhos, olhai para mim e vivei. Porque ele conhece todas as coisas, ele passou. E é onde que ele nos dá o conforto da lição de quinta-feira, que ele vai voltar para nos buscar. Ele sabe que o ser humano ele não pode viver nessa vida por mais tempo. Que todos nós devemos uma única vida para Deus. Temos uma chance apenas de ir para a eternidade. Deus, quando eu falo de uma chance, não é um momento apenas errei e acabou, não. Enquanto eu tenho uma vida, eu tenho esperança. Eu posso mudar. E quando ele começa a dar essa esperança através das palavras de João, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus, ele começa a se despedir dos discípulos, mostrando tudo aquilo que ele está preparando, que apesar de toda a mazela humana que possamos viver, ele tem algo muito especial preparado para nós. Como que nós podemos terminar aqui com uma mensagem especial, pastor Márcio, pastor Álvaro, sobre essa mensagem de Jesus vai voltar. Está preparando algo melhor, mas ele vai voltar mediante a missão que ele colocou de Deus para o ser humano, se revelada através dele nessa vida, na vinda dele na Terra, e estendida através do nosso trabalho. Como que nós podemos viver essa esperança de uma forma mais clara e deixar uma mensagem especial para os nossos amigos? Queridos, o auge da nossa missão é a volta de Jesus. Mas, independente do nosso desejo, desse preparo, do envolvimento dessa missão, a volta de Jesus vai acontecer. Mas Deus quer que estejamos participando ativamente nessa missão. Eu quero dar aqui meus últimos conselhos, como tem que ser a nossa postura, a nossa vida em relação a isto. Paulo aqui em Hebreus capítulo 10, verso 35 fala: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Não vamos abandonar a nossa confiança no Senhor. O verso 36 fala: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Que promessa é esta? A volta de Jesus. Aí o texto se encerra: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, ele fala aqui que nós não podemos perder a confiança. Paulo fala que nós não podemos deixar de perseverar, porque um dia a promessa vai se cumprir.
e que nunca, jamais venhamos a retroceder da nossa missão. A nossa missão, ela tem que ser concluída com a volta de Jesus. E eu penso que Deus, ele traçou toda essa missão com um grande propósito, com um grande desejo, que é de estar, né, eternamente com a sua criação, com aquilo que ele tem de mais precioso, de mais valioso. E como o senhor falou, né, promessa. Existem mais de 2.500 promessas na Bíblia. Mais de 300 vezes é falado sobre a volta de Jesus. Então, Jesus vai voltar de fato. Essa é a grande promessa. Só que quando a gente está caminhando aqui, a gente fala, nossa, como está demorando para acontecer isso? A gente fala isso. Como está demorando? Minha avó falava, meu avô falava, enfim. Mas a questão toda que eu penso é que o tempo da promessa é eterno. Então, o processo, ele é muito mais curto do que a promessa. Então, a minha mensagem final, o que eu penso, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Para você alcançar a promessa, você precisa ter forças para suportar o processo. E é o que a gente está vivendo hoje, essa caminhada. Ninguém vai esperar Jesus voltar mais do que uma vida. Pode demorar. Eu posso morrer e Jesus voltar daqui a 5.000 anos. Mas o tempo que eu esperei ele foi só uma vida. É uma vida. Então não desista. Não desista do seu chamado. Não tenha dúvidas do seu chamado. Porque se você está nessa obra de Deus, que é uma obra valiosa, é porque ele quer usar você, né? Então essa é a minha mensagem, que você esteja sempre próximo de Deus através da missão. Amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais uma lição da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que você venha entender a sua missão. Eu e você temos missões, mas a maior missão dessa vida é nós podermos aguardar a volta de Jesus e pregarmos até que ele volte. Queridos, que Deus possa te abençoar, que Deus possa confortar seu coração e te fazer com que a chama do Evangelho possa florescer e esquentar teu coração a cada dia. Pastor Márcio, podemos terminar com uma oração nesse momento? Agora, vamos orar. Grande Deus e Pai, em primeiro lugar eu louvo o seu nome por nossa vida e pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de poder revelar e representar o Senhor nessa terra. Pai querido, abençoe aqui a todos os alunos, professores da Escola Sabatina, que a sua graça, realmente, o seu poder do Espírito Santo recaia sobre cada um deles, empoderando cada um deles, Pai, para cumprir essa grande missão, Amém. Que não é nossa, é de Deus, e nós fomos aqui convidados para participar. Muito obrigado pela sua mensagem também, de graça através dessa lição. E deixando claro para nós que o Senhor está sempre buscando e cuidando e se relacionando com o ser humano. Amém. Nos abençoe, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim. Muito obrigado, pastor Álvaro, pastor Márcio. Que Deus os abençoe ricamente. E a você que nos assiste, aguardo cada um de vocês na próxima semana. Semana que vem nós temos um grande encontro para darmos continuidade nessa linda lição, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana repleta nas bênçãos do Senhor e te aguardo até semana que vem, se Deus quiser.